E agora, gente, vai ser a palestra da maravilhosa também Paola Mota Magalhães, mitigando viés em contratações utilizando Machine Learning, que é cientista de dados na Rocketmart AI. Muito bem-vinda, Paola, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Puxar a sua tela para cá. Paola, fica à vontade. Boa apresentação, estamos aqui com você e mais uma vez muito obrigada, viu? Muito obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Paola, né? Queria agradecer o convite da galera da Women in Data Science por ter chamado. Hoje eu vou apresentar um pouco como é que a gente faz a mitigação de viés nos modelos de contratação lá da Rocketmatch, sabe? A Rocketmatch é uma empresa que trabalha com inteligência artificial aplicada ao setor de recursos humanos, né, das empresas, e a gente tem uns modelos que são para contratação, para retenção de talentos e tudo mais, e aqui eu vou apresentar sobre o de contratação, né. Um pouco sobre mim, né, eu sou cientista de dados há 3 anos, eu estou trabalhando com ciência de dados aplicada a People Analytics desde o início da carreira, né, de Data Science, mas antes disso eu já participei de alguns estágios em robótica, comunicação por satélite e gerência de projetos. Bem aleatório, mas eu gostei de todos. E ciência de dados foi o que eu me apaixonei mais, né? E aí eu tenho 27 anos, eu sou do Ceará, eu vim para cá porque a Rocketmatch me chamou, né, já que eu já estava trabalhando com um projeto de ciência de dados aplicada a People Analytics lá em Fortaleza, aí eu vim para cá para trabalhar para eles. E aí eu sou formada em engenharia da computação desde 2018 pela Federal lá do Ceará. É isso. E eu sou membro ativo da comunidade LGBT, né? Inclusive, ela está me assistindo agora. Beijo, amor, te amo. E as coisas que eu gosto de fazer são jogar videogame, jogar com os amigos. Em vez de jogar com os amigos, seria beber, sair com os amigos, mas, né, dada a situação atual, é jogar mesmo. E eu gosto de aprender coisas novas o tempo todo. E um hobby que eu tenho é tentar entender sobre a origem da vida. Eu gosto de ficar filosofando sobre essas coisas com as pessoas, tentar encontrar um negócio científico para explicar, né, tudo isso. Mas, enfim, enough about me. O sumário da apresentação, primeiro eu vou apresentar um pouco sobre Machine Learning em contratação, né, como é que a gente faz isso lá na Rocketmatch. A motivação também por trás dos modelos, por trás dos estudos de mitigação de viés utilizando dados de seres humanos, né, e falar um pouco sobre como acontece a discriminação em Machine Learning e as definições de fairness e a avaliação de fairness, né. Coloquei aqui o nome em inglês porque eu não queria fazer uma tradução errônea, porque o nome do tema na academia se chama Fairness, e eu queria que vocês pudessem me procurar por aí, Fairness, Bias Mitigation, etc. E vou falar um pouco sobre como a gente faz a mitigação, né, a aplicação desses conceitos, colocando a mão na massa mesmo, e vou apresentar aqui um caso de uso de um cliente que a gente teve lá na Rocketmatch. Primeiramente, o jeito que a gente faz lá na Rocketmatch, a gente recebe os currículos dos clientes da gente, né, os clientes mandam os currículos para a gente, e aí a gente tem o August, que é o algoritmo de augmentation da gente, que ele utiliza a NLP para expandir todas essas features em 1000 outras features que vão traduzir aquela experiência do candidato em números, né? Por exemplo, se o cara foi motorista, ele vai ter um determinado score em dirigir automóveis, por exemplo. E aí a gente aplica, a gente traduz essas features, né? E aí a gente aplica no nosso classificador, que é o Matthew, que coincidentemente é muito parecido com a Hermione, que a gente utiliza para colocar em produção os modelos. Após isso, a gente coloca os modelos em produção e as predições são disponibilizadas para o cliente. Certo? E, primeiramente, qual a motivação, né, por trás da mitigação de viés em Machine Learning? Desculpa se eu estiver falando um pouco rápido, mas é porque é pouco tempo, né? Mas, enfim, tem modelos preditivos discriminatórios já que foram postos em produção. Empresas grandes, né, já tiveram casos em que seus produtos foram discriminatórios contra minorias, né? E aí começou os estudos sobre
mitigação de viés em algoritmos de machine learning. E o que é discriminação? É basicamente o tratamento injusto de indivíduos baseado apenas na afiliação desses indivíduos a um determinado grupo, ou seja, você vai ser pré-julgado por apenas pertencer a um determinado grupo, e isso não é bom, né, porque ele vai privar esses membros de adquirir oportunidades que são plenamente acessíveis a outro grupo, algo que um grupo mais privilegiado tem acesso fácil, outro pode não ter. E isso contribui bastante para o aumento da desigualdade que existe no mundo, e ninguém quer isso, né? E também um fator muito importante que se chama empatia, né? A gente tem que tratar os outros bem para ser tratado, para que a gente possa receber isso de volta, né? Todo mundo aqui que está assistindo provavelmente faz parte de algum grupo que vai ser discriminado por algum motivo. Pode ser por conta de religião, nacionalidade, cidade que nasceu, enfim, idade, enfim, inúmeros outros fatores que você pode ser discriminado. E isso não é bom. Ninguém que está sendo discriminado gosta, né? Além de todos esses fatores muito importantes, existe o fato de que é contra a lei a gente desenvolver algoritmos que são discriminatórios, né? Eu listei aqui 4 leis que foram feitas que prevêem que é ilegal as empresas, né, produzirem produtos que são ou então terem atitudes discriminatórias contra minorias, né? Aí tudo bem. E como é que acontece a discriminação em modelos de machine learning? Primeiramente, e na sua grande maioria, vem dos dados que a gente tem, os dados históricos, né? Existe um viés nos dados. A gente é uma sociedade discriminatória por natureza, então, portanto, a discriminação vai ser traduzida nos dados, né? E isso, enfim. E aí existe também pouca informação sobre minorias, né? Porque a minoria, então, vão ter menos informações sobre as pessoas, enquanto que na maioria vai ter muita informação. E também existe diferenças nos procedimentos de anotação de dados. A pessoa que tá anotando os dados pode ter uma visão sobre o mundo que, às vezes, não é real, e aí anotar isso nos dados e ficar lá como se fosse verdade absoluta. Também existem outras possibilidades, né, mas grande parte, né, a maior parte vem dos dados, né. E aí, beleza, a gente sabe de onde vem, mas como é que a gente vai conseguir definir justiça, definir discriminação de uma maneira que a gente consiga utilizar isso em machine learning, né? A resposta é quantitativamente, né? Porque o algoritmo, ele traduz números em números, né? Ele lê números. Então, a gente vai ter que arranjar um jeito de traduzir discriminação em números. E aí, como é que faz isso, né? Como é que as pessoas fazem isso? Descobriram que é possível a gente traduzir, pegar como base métricas que já existem e probabilidades que a gente pode ser retirada facilmente da matriz de confusão, certo? Eu vou aqui apresentar algumas das definições, são 6 definições as mais famosas, né, mas existem mais, mas eu vou apresentar aqui muito por cima as que existem, as mais famosas. Existe a statistical parity, que é basicamente dizer que a proporção, né, de pessoas que pertencem ao grupo privilegiado que receberam resultado positivo tem que ser igual à proporção dos não privilegiados que receberam resultado positivo, né? Mas isso aí implica também a gente selecionar pessoas menos qualificadas do grupo dos não privilegiados e vice-versa. E não é tão boa assim, porém ela garante um pouco de justiça aí. A Equalized Odds ela prevê que se um modelo tiver um recall bom para classificar os privilegiados, e tanto os privilegiados quanto os não privilegiados, tanto o recall como o fallout, né, o modelo vai ser justo. Porém, isso não prevê que vai diminuir a desigualdade existente no mundo, porque um grupo que é privilegiado talvez seja mais qualificado que o não privilegiado e seja mais aprovado
né, mais aprovado que os não privilegiados. E aí, o grupo privilegiado vai repassar todos os privilégios para os filhos, enquanto que os não privilegiados não vão ter tantas oportunidades assim. Parecido com o Equalized Odds, a gente tem também o Predictive Parity, que prevê que a precisão, né, que o algoritmo vai ter classificando os privilegiados tem que ser igual à precisão que o algoritmo vai ter classificando os não privilegiados. Mas a desvantagem é que acontece a mesma coisa que o Equalized Odds, né? Não vai garantir o fim da desigualdade. Isso. Também tem outras definições um pouco menos quantitativas, né? Tem o Fairness through Unawareness, que é basicamente você não utilizar o atributo sensível para a predição, né? Você nega que ele existe e utiliza apenas os que não implementam um viés. Só que, nesse caso aí, né, desse exemplo, o atributo sensível é gênero, se a pessoa é do sexo masculino ou feminino, para predizer se a pessoa vai ser contratada. Né? Só que o problema desse é porque, às vezes, a gente tem atributos que são correlacionados com o atributo sensível. Por exemplo, raça, mesmo se eu tirar a raça do dataset de treino, ainda vai ter o atributo bairro, né? E, às vezes, o bairro é muito correlacionado com a raça. E isso não prevê que vai existir totalmente uma redução da discriminação no modelo. Também tem o Counterfactual Fairness, que é quando a gente treina um modelo sem um atributo e treina novamente com o atributo e vê o impacto que existe na predição final. Se tiver um impacto muito grande, ou então qualquer impacto, significa que o modelo, que os dados são enviesados, né? E também tem o Individual Fairness, que em contraste com os outros, né, ele prevê que indivíduos similares devem ser tratados de forma similar. Ele não prevê que a pessoa vai pertencer a um grupo, ele vê os méritos individuais de cada pessoa. Né? Nesse exemplo aí, eu tenho... Tá, e aí o Individual Fairness, a pessoa que está desenvolvendo o algoritmo, ela vai ter acesso a um atributo que vai traduzir completamente, ou quase que completamente, a label final. Nesse caso aí, eu quero prever se eu posso confiar naquela pessoa com dinheiro da empresa, e aí eu tenho um atributo que se chama ética, né? E se a pessoa tiver um valor que seja bom nele, eu posso ver se vai ser justo, né? Posso fazer uma comparação com o resto das pessoas e vai ser bastante justo. Né? Só que o problema dele é que quase nunca a gente tem acesso a uma feature em particular que vai traduzir completamente a label. Né? Todos esses têm seus vantagens e desvantagens, e aí depende do que você vai prezar mais, né? Como você que está desenvolvendo o algoritmo. Tá, beleza. E aí a gente tem a definição de fairness, mas aí como é que a gente vai conseguir avaliar, traduzir um número de avaliação de fairness no nosso modelo? Bom, então, tal como existem as definições de fairness, a gente tem também as métricas de fairness, como existe a precisão, como existe o recall, como existe a acurácia, a gente vai ter as métricas de fairness. Nesse caso, eu vou apresentar 5 mais famosas. A primeira que vocês estão vendo é a Statistical Parity. Ela vem da Statistical Parity, da definição de fairness que eu tinha mostrado antes, que prevê que a proporção de resultados positivos do privilegiado tem que ser igual à proporção de resultados positivos do não privilegiado. Basicamente, passar um para o outro lado e acontece uma diferença aí, a proporção dos não privilegiados menos a proporção dos privilegiados. E aí a gente vai ter um score que vai conseguir traduzir quão justo é o modelo, certo? O Disparity Impact é parecido com o Statistical Parity Difference, só que em vez de ser uma diferença, é uma probabilidade. Probabilidade não, é uma porcentagem. Né? A gente coloca a proporção dos não privilegiados em cima e a proporção dos privilegiados embaixo. E aí, no final, a gente vai ter um score. No Disparity Impact, como é uma porcentagem, quanto mais próximo de 100, melhor. Enquanto que o Statistical Parity Difference, quanto mais próximo de 0, melhor, né? Seja negativo ou positivo.
A gente também tem um Equal Opportunity Difference, ele vem daquela definição que eu tinha mostrado para vocês, que o recall tem que ser igual, né, para os dois grupos. É também uma diferença, como o Statistical Parity Difference, a gente diminui um pelo outro. Também temos o Average Odds Difference, que é utilizar aquela mesma definição, né, que eu tinha mostrado antes, só que em vez do, em contraste com o outro, ele utiliza também o fallout, o outro utilizava só o recall. E aqui ele diminui um pelo outro, dos dois, e divide por 2, para ter um score. Tem o Thiel Index, e que ele vem do cálculo de entropia, né, utilizado na economia para calcular a desigualdade na renda das pessoas. Né. Aí a galera de Machine Learning pegou para implementar e ter um score de fairness. Aí tudo bem, a gente já tem as 5 métricas de fairness, e aí como é que a gente vai fazer essa mitigação? A ideia, né, de fazer a mitigação é ao longo de toda a pipeline do Machine Learning, que todo mundo aqui já deve estar familiar com. Né? A gente pode fazer antes do processamento, a gente pode fazer em processamento e a gente pode fazer pós-processamento. Né? Foram identificadas 3 classes de técnicas e algoritmos que podem ser utilizados na pipeline. Né? E aí tem uma porrada de possíveis técnicas que você pode utilizar de pré-processamento, em processamento e pós-processamento. Mas eu não vou falar sobre todas porque eu não tenho tempo e também é porque é um assunto muito extenso. Mas eu vou falar de 3 aqui porque foram as 3 que eu utilizei no caso de uso que eu vou mostrar para vocês. O suppression, ele vem do Fairness Through Unawareness, que ele é basicamente você não utilizar a feature, o atributo sensível no treinamento do modelo. A gente utiliza isso como baseline na Rocket Match e todo mundo deve utilizar, todo mundo deve nunca utilizar o atributo sensível para treinar um modelo, né? E aí eu vou mostrar os resultados aqui para vocês. Também tem o Reweigh, que a gente aplicar pesos as linhas que tem pessoas que pertencem ao atributo, que pertencem à classe do atributo sensível, privilegiada ou não privilegiada. Né? As pessoas que pertencem à classe privilegiada, elas vão receber um peso menor, enquanto que as dos não privilegiados vão receber um peso maior. E aí passa no treinamento de qualquer classificador, vai ter o qualquer classificador, não, acho que não qualquer, mas alguns classificadores vão ter um parâmetro que se chama peso, né, e a gente pode passar por esse parâmetro. E de técnica de pós-processamento, existe o Reject Option Classification, ele, como o nome fala, ele vai rejeitar a classificação do classificador. Então, se o classificador classificou uma pessoa que pertence à classe privilegiada como né, como um outcome positivo, então ele vai dizer que essa pessoa recebeu 0. Só que não é como vocês estão pensando, vou negar totalmente, não. O jeito que ele faz, ele supõe que as pessoas que receberam probabilidade entre 0,5, né, perto de 0,5, né, ele supõe que essa pessoa, o algoritmo não teve certeza sobre essa pessoa. Então, se ela pertence nesse limiar aí, entre o 0,5, ele vai dar um shiftzinho nas classificações dessas pessoas. Aí, tudo bem. Aí, beleza. Certo. Mas aí, como é que a gente vai fazer isso no código, né? No código mesmo. Para felicidade de todos, já existem bibliotecas que já implementam isso. No Python, eu listei aqui algumas que eu pesquisei que existem. Né? Listei a AIF 360, que ela é da IBM, que ela é muito potente, né? Feita por uma empresa grande também. A FairML, a Kira, StemsML. Também existem outras, mas a mais famosa é a AIF 360. Também coloquei aqui algumas de Model Interpretation, que você pode utilizar para
verificar, né, se o seu modelo está enviesado, mas só que não é tão ativo como utilizar as técnicas. Você só vai lá visualizar se o atributo sensível está impactando muito na predição da feature. Mas é um bom começo, né? Mas, enfim, vou falar aqui um pouco sobre a AIF 360, que foi a biblioteca que eu utilizei. Ela é muito boa, ela ainda está em processo de desenvolvimento, ainda tem alguns bugs que eu encontrei nela, mas ela é muito potente. Ela é como se fosse o scikit para fairness, né? Ela tem muitos algoritmos já implementados, eu listei aqui os de pré-processamento, os de processamento e os de pós-processamento, que ela já implementa nela. Além de tudo, ela, desde outubro do ano passado, eles começaram a fazer uma compatibilidade com o scikit-learn. Então, a gente já pode colocar todos esses algoritmos na nossa pipelinezinha do scikit-learn, rodar um cross-validation, enfim, conseguir as métricas de fairness e as métricas de acurácia também. Então, ela é muito boa, certo? E aí, vamos aqui para o caso de uso, né? Vamos aqui para ver como é que a gente utilizou isso na Rocket Match. Como eu mostrei para vocês, essa é a pipeline do nosso modelo de contratação. A mitigação do viés, ela foi feita antes de passar pelo classificador e depois de passar pelo classificador, certo? E aí, o dataset de treino utilizado, que são os dados, né, para vocês terem noção. As features foram as features de currículo, né, como eu falei. O atributo sensível que foi feito o estudo foi o gênero, se é sexo masculino ou feminino. A label é se a pessoa é contratável ou não. O tamanho do dataset é 6.159 linhas, 6.059 candidatos e 806 colunas. A proporção da label foi balanceada foi balanceado o suficiente, né? Foi 60% da label 0 e 40% da label 1, e a proporção do atributo sensível foi bem discrepante. Tem 95%, cerca de 95% do sexo masculino, enquanto que tem 5% do sexo feminino. Esse modelo aqui, ele está prevendo contratações para o cargo de motorista, tá? Então, é comum ter mesmo mais homens do que mulheres. E aí, das técnicas aplicadas, como eu falei antes, tem suppression, que é a técnica de baseline que a gente utiliza, o reweighing, de pré-processamento, e o reject option classification. E os resultados foram esses aqui. Primeiro foi feito um treinamento com o atributo sensível, para verificar o tamanho se ele tem muito viés ou não, né? E esses foram os resultados das métricas de fairness, né? A gente vê aqui que o Statistical Parity Difference, Average Odds Difference e Equal Opportunity Theory Index estão bem próximos de zero, porém não tão próximos como a gente gostaria. O Disparate Impact, ele tem que ser maior do que 80 para ser considerado bom e a favor da lei, tá? Passando pela lei. Tem uma lei que prevê o Disparate Impact maior do que 80. E os outros, eles têm que ser menor do que 0,15 para prever um modelo justo. A acurácia do modelo foi essa. A gente teve 60% de acurácia, não foi o nosso melhor modelo de contratação, porém foi um projeto muito desafiador para a gente, tudo mais. Mas eu mostrei aqui para vocês verem como é que se saiu, né? Em comparação com os outros resultados. O recall deu muito bom, 87, 50, com precisão 50, F1 64 e acurácia 60. Aí, beleza. Vamos treinar sem utilizar o atributo gênero, ver quanto que ele impacta no modelo. Não tem as métricas de fairness aqui, porque para ser tirada uma métrica de fairness é preciso do atributo sensível, né, infelizmente. Mas aí a gente vê que não impactou tanto assim nas predições, né? Ficou bem parecido, mudou a terceira casa decimal daqui. Então a gente vê que o impacto na acurácia, utilizando ou não o gênero, não foi tão grande, né? O que foi bom, né? Porque a gente vê que o modelo ele não tem viés, né?
pré-existente nele. E aí, utilizando a técnica de reweighting, a gente conseguiu aumentar o disparate impact, ficou para 72. A gente diminuiu um pouco os outros, mas muito pouco ainda, porém conseguiu aumentar. E o score dele ficou mais ou menos o mesmo, o que era previsto, já que não tinha impactado aqui, né? E ficou mais ou menos o mesmo, aumentou um pouco a precisão até, o que é bastante interessante para a gente ver, né? Que o gênero talvez ele não importe tanto para verificar se a pessoa é contratável ou não. E aí, as métricas com Reject Option Classification foram essas de fairness, né? A gente viu que diminuiu bastante o Statistical Parity Difference, o Average Odds Difference e o Equal Opportunity Difference, né? Ficou bem próximo de zero, vocês verem bem aqui. O Thiel Index deu uma aumentada, mas foi o único que não passou no teste. Quer dizer, que ainda está passando no teste, né? Ainda está menor do que 15, mas ele deu uma aumentada. E o Disparate Impact deu muito próximo de 100, o que é muito bacana. E vendo o impacto na acurácia do modelo, a gente viu que não teve tanto impacto assim. Inclusive, aumentou a precisão, né? A gente viu aqui um aumento na precisão, mas a gente teve uma diminuição do recall. Mas, como aumentou de um e diminuiu de outro, o F1 continuou o mesmo, certo? Enquanto que a acurácia, inclusive, aumentou. Então, a gente considera isso como um modelo que é justo e que é bom o suficiente para a gente vender para o cliente, né? E é isso, gente. Obrigada, queria agradecer a todo mundo que me convidou. Desculpa aí ter falado muito rápido, porque é um assunto muito extenso, né? Muito gigante, dá para você fazer todo um mestrado sobre isso. Eu tentei apresentar em 20 minutos. Teve muita coisa que eu não falei, também tem muito detalhezinho, mas espero que tenha instigado vocês a procurar sobre o assunto, né? Porque é um assunto muito importante, inclusive, principalmente se você estiver trabalhando com dados que envolvem seres humanos, né? que impactam a vida de seres humanos. Então, é muito importante todo mundo saber disso e o conhecimento ser disseminado. Qualquer dúvida, fala comigo no LinkedIn, eu adoro compartilhar conhecimento, e é isso. Paola, muito obrigada pela sua apresentação foi fantástica. E te falar, cara, o assunto fantástico, rende muito. Tô sentindo que vai ter mais apresentações da Paola por aí, viu? Spoiler, spoiler. Tô sentindo que ela ainda vai apresentar mais em outros momentos. Pode chamar. Bom, então, Paola, eu vou chamar aqui a nossa maravilhosa Laura. Tem tanta gente aqui que eu tô confundindo já. Laura das perguntas. A Laura das perguntas. Então, primeiramente, Paola, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Eu que agradeço. Então, Paola, muito obrigada. Dá um recado, gente. As perguntas para... O sorteio foi encerrado. Eu tô escutando eco, gente. Eu tô ficando totalmente confusa. Gente, o sorteio foi encerrado. Era isso aí. Obrigada, Lucila. Eu tô escutando o eco da minha própria voz. Tô ficando confusa. Deixar você, então, com a Laura. Muito obrigada mais uma vez e eu volto daqui a pouco. Então, mais uma vez, muito obrigada, Paola. Muito, muito relevante esse tema, né? Esse cuidado com a perpetuação do preconceito nos nossos modelos. É muito, muito bacana mesmo. Antes de entrar nas perguntas em si, a gente tem alguns comentários bem especiais da Letícia, muito linda, minha namorada. A Bruna Viana, super ativa aqui também no chat, né? Maravilhosa, Paola, perfeita, fada sensata, zero defeitos, nunca errou essa mulher. O pessoal, opa, eu peguei um sanduíche ali. Desculpa, gente. O pessoal super elogiando aqui, né? O tema muito legal. Bruna, de novo. Essas minhas que estão comentando são minhas alunas. Eu estou dando curso de programação para iniciante
Aí eu disse que eu ia dar um ponto. Eu disse que ia dar um ponto se elas assistissem. Elas estão aí comentando. Ah, tá. Ganharão. Com certeza estão expectativas. Sim. Então vamos para as perguntas. Lara, foi muito completa sua apresentação, muitos elogios. Muito obrigada, pessoal. Então vamos lá. Alessandra. Gente, a Alessandra, ela está aqui, ela não apareceu, mas ela que escolhe as perguntas, faz a curadoria, então é uma pessoa chave. Não está o rostinho dela aqui, mas tem que agradecer ela também. Luciana. Paola, você conhece algum método para mitigar viés que eu não preciso informar se o indivíduo tem ou não privilégio? Oi, Luciana. Infelizmente, eu acho que não existe, porque você precisa ter o atributo sensível em mãos, né? A gente, inclusive, pede para os nossos clientes o atributo, mas a gente não usa para treinar o modelo, a gente só usa para visualizar se existe um viés no modelo, tá? Porque a gente precisa, né, para identificar se existe um impacto. Mas eu posso pesquisar e aí eu falo contigo depois. Bacana. Próxima, Grace. Como é classificado privilegiados e não privilegiados? E aí a gente já vai complementar da Grace com a do Moisés. Então, para separar os grupos de privilegiados e não privilegiados, não seria necessário um modelo ou um conjunto de dados rotulados? E esse modelo também não poderia ter viés? Dados rotulados, sim, a gente vai precisar do dado rotulado, né? Tanto para a classe, né? Porque a gente está tentando prever, quanto para o atributo sensível, né? E aí esse modelo ele vai ter um viés, né? Acho que a maioria dos modelos tem, mas peraí, eu acho que eu não entendi direito. Esse modelo também não poderia ter viés? Sim, esse modelo poderia ter viés, mas aí a gente utiliza essas métricas para a gente visualizar se ele tem, né? E se ele tiver, a gente utiliza a métrica de mitigação, as técnicas de mitigação de viés. Quanto à outra pergunta, né? Como é que a gente classifica um atributo privilegiado ou não? A gente, para ser honesta, bem subjetivo, né? A gente procura isso sobre esse privilégio na internet, e também a gente vê a proporção de pessoas com atributo sensível para cada vaga, né? Por exemplo, no exemplo que eu dei, o atributo sensível era gênero, e o que era algo que era intuitivo, e a gente visualizou isso nos dados porque tinha muito mais homens do que mulheres, né? E é assim que a gente visualiza. Legal, vamos para a próxima. Samara Silva. Baseado em que é feita a atribuição de pesos? A atribuição de pesos no algoritmo de reweighting, né, é feita com base no atributo sensível. Se a pessoa for privilegiada, ela recebe um peso menor, enquanto que se a pessoa for não privilegiada, recebe um peso maior. Legal. Vamos lá, pessoal. Pamela, balanceando a base e tirando o atributo sensível, você não está tirando as características da base? Enviesando o resultado? Sim, é um pouco de enviesar mesmo o resultado, né? Isso que propõe. Mas o que essas técnicas elas querem é que exista um trade-offzinho entre acurácia e viés, né? A gente vai ter que ter esse trade-off, treinar um modelo visando um meio termo aí. Legal. Gente, muitas perguntas da Alana. Alana
também ajudou na organização. Obrigada, Paola. No individual, na questão de avaliar a questão da ética de pessoa, o que é levado em conta? Bom, a gente não, tipo, eu dei isso como exemplo, né? Mas, coincidentemente, a gente, na RocketMatch, tem um questionário, que é um questionário que é psicométrico, né? Ele vai traduzir as respostas das pessoas em behaviors, que são comportamentos, e aí um deles é a ética. E aí a gente consegue ter um valor para isso. Inclusive, a gente deu esses behaviors para os nossos clientes, e aí o cliente bateu o olho e viu se tal pessoa tinha esses atributos mesmo, e eles concordaram. Muito legal. Esse é um assunto que me interessa muito. Não sei se eu já falei, sou psicóloga. Comecei a fazer uma transição de carreira. Bacana. Então, com certeza, eu vou te chamar no LinkedIn. E meu mestrado é em psicometria. Dá certo, quem sabe a gente troca essas figurinhas aí. Porque a RH envolve muito Adorei. psicologia. Mariana, como equilibrar diferentes tipos de variáveis sensíveis? Existe algum trade-off entre os tipos de fairness? Existe, sim. Como eu falei, todos eles têm vantagens e desvantagens, né? E aí, baseado no que o cliente vai querer, se ele vai priorizar mais, selecionar candidatos mais capacitados ou priorizar uma diversidade maior na empresa, né? E aí, basear nisso, a gente aumenta ou diminui alguma métrica. A gente trabalha para aumentar ou diminuir alguma métrica. Mas eu não entendi como equilibrar diferentes tipos de variáveis sensíveis. Peraí, volta na outra pergunta. Não, nada. Vamos pular para a anterior, Raleigh. Não sei se você já finalizou a resposta, Paola. Podemos finalizar. A pessoa que fez a pergunta pode me chamar no LinkedIn e perguntar de novo, posso responder. Ok. Teve algumas pessoas pedindo seu LinkedIn aqui. Aí, gente, a gente vai liberar essa apresentação, também vai mandar para os e-mails de quem estavam inscritos. Mas também a gente coloca aqui no comentário o LinkedIn da Paola. Tá, obrigada. Alana de Paula. Em alguns modelos, há a questão da linguagem. Isso diz sobre as línguas que a pessoa domina? Isso, exato. Se a pessoa tem influência em inglês, português, então a gente traduz isso em números também. Ok. Mais alguma pergunta? Lara. Tem algum tópico humano, como ética, comportamento e etc., que você acredita que não pode entrar como uma forma de avaliação no machine learning? Ou que é muito difícil de funcionar? Eu acredito que não, se for preciso, né, o método de cálculo desse atributo aí, se fosse preciso, eu acho que não tem problema entrar em um algoritmo de machine learning, né? Mas, assim, isso é discutível, né? Eu vi aqui só ética e comportamento. Vai ter alguns comportamentos que talvez não. Né? É um assunto muito, muito complexo para ser discutido, assim por cima. Mas eu acho que é possível funcionar assim, inclusive a gente utiliza em alguns modelos da gente. A gente tem um questionário, né, como eu falei, que são traduzidos em comportamentos. Legal. Vamos só ver se tem mais alguma questão. Obrigada. É isso. Os elogios, o pessoal gostou bastante. E, mais uma vez, obrigada. Chamar aí a nossa embaixadora, Juliana. Tá de volta. Paola, algumas pessoas vão aparecer no seu LinkedIn te procurando, não sei quem serei, tá? Achei muito interessante sua apresentação.
Muito obrigada. De nada. Foi um estudo que eu fiz só em apenas 3 meses, tá? Tipo, ainda tem muita coisa para eu estudar sobre. Mas é muito extenso. Isso. Caraca, isso só em 3 meses você já puxou isso tudo. Imagina os próximos 3 meses, hein? É porque me interessa bastante, né? Eu sou participante de várias minorias aí. Então eu quero ver um mundo melhor. Excelente. É assim, vamos juntas. Sim. Paola, muito obrigada. Eu vou dar prosseguimento aqui, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau.